Bem, esse vídeo aqui não vai ser sobre filmes, não vai ser sobre dicas, não vai ser sobre cenas aí aleatórias, vai ser apenas para falar da banda aí de hard rock que mais fez a minha cabeça, o grupo Kiss. Para quem não sabe o que é hard rock, é aquele rock que ainda é um som agradável de se escutar, comercializável, é claro, mas que não deixa de perder uma batida mais áspera, mais firme, e seus integrantes geralmente têm um visual aí um pouco mais ofensivo, mas nada que vá ofender. É feito mesmo para vender. Para quem curte então, um som mais bem elaborado, mas nada tão fofinho e bem comportado, o hard rock cai que é uma luva. O Kiss começou lá no início dos anos 70, como toda a banda, né? Um grupo de caras querendo fazer sucesso, sem sabendo direito o que fazer da vida. Tiveram aí algumas formações, tiveram um nome diferente, chegaram a gravar um disco que nunca foi lançado, até que em 72, Paul Stanley e Gene Simmons resolveram fundar para valer o Kiss. O visual deles, bom, como todo garoto criado lá nos anos 70, fim dos anos 50, eles tiveram muita influência em Nova York, de histórias em quadrinhos, de televisão, aquela coisa de Roy Rogers, galácticas, de coisas aí de outro mundo. Baseado nisso, eles preferiram fazer o visual da banda também assim, como se fossem seres vindo de outra dimensão, como se fosse um show de outro mundo. E no palco eles eram consideravelmente mais agressivos. Era fumaça, era fogo, era explosões, o grupo queria fazer, como se fosse de fato um circo psicodélico. Pegaram mais dois rapazes aí, que seria o Peter Criss e o Ace Frehley, e fecharam o quarteto. Saíram como já tinham feito antes, né? Correndo atrás aí de funcionários aí de gravadora, invadindo às vezes a casa dos mesmos, entrando em festa e botando uma fita gravada no bolso de um, ligando mais como nunca aí, que chegava a se espalhar eles aí por telefones aí de praças aí só para ligar pedindo um minuto com os caras, até que surgiu uma gravadora, a Casablanca, que assim que nem eles estava começando e resolveu acreditar na ideia consideravelmente diferente da época. Aquela época, para quem não lembra, ainda havia aquele som mais nostálgico, né, com um toque aí de esculachamento, aquela fase ainda dos hippies, o pessoal, os integrantes da banda geralmente cabelo comprido, geralmente com jaqueta jeans, e eles, no entanto, estavam indo na contramão de tudo isso. Mas como a Casablanca também não estava conseguindo ninguém, nenhuma banda que acreditasse neles, se juntaram aí a gravadora nova e banda nova e começaram a trabalhar juntos. Em 1 ano e meio, a Casablanca lançou 3 discos da banda. As vendas continuavam baixas, o público continuava ainda um tanto morno, mas uma coisa dava para se ver, a banda estava atraindo cada vez mais e mais atenção. E no terceiro disco deles, lançado, havia a música Rock and Roll All Night, Party Every Day, que se tornou um hino da banda na época, tocou um monte nas rádios e finalmente a banda chamou a atenção, pelo menos da mídia do rádio. A televisão, o rock ainda não tinha um espaço diferente e revistas e até jornais eram pouquíssimos. O que a gravadora fez? Bom, vamos investir então agora aí numa mentira. Começou a pagar limousine para levar os caras aqui, começou a fretar jatinho com pouco dinheiro aí que eles estavam conseguindo lucrar, tudo para impressionar. Para quem visse e achasse, essa é uma banda de sucesso, eu vou entrar na fila. Não precisa se dizer que naquela época a mídia televisiva praticamente não dava a mínima para bandas de rock, revistas e jornais praticamente não existiam, e internet ainda era um sonho aí, se você falasse internet era doido. Portanto, você era aquilo que você ostentava. E deu resultado. O próximo disco que eles gravaram foi o Alive 1, que vendeu 15 milhões de cópias. Se não me engano, foi o primeiro disco ao vivo duplo lançado. Estruturou a banda nos Estados Unidos. Subsequentes trabalhos aí, teve Detroit Rock City, se não me engano é de 75, e depois teve Love Gun.
a banda simplesmente se tornou mundialmente conhecida, porque o trabalho desses dois discos é um trabalho de nível. Se perpetuou aí músicas como Detroit Rock City, God of Thunder, Bad e a própria Love Gun. E esses dois discos também tinham mais um toque da banda. Eram discos que eram pintados, como se os membros da banda fossem de história em quadrinho, outra coisa que eles curtiam muito, né? E a banda fez assim, de 74, pode-se dizer, até 78, meados de 79, eles simplesmente foram a maior banda de hard rock do planeta. Chegava a monopolizar a atenção das gravadoras, das revistas, foi uma loucura em cima deles. Parecia o Menudo chegando aqui no Brasil em 85, né? Aquelas 300 mil adolescentes lá querendo se matar para chegar perto. Mas nada é eterno, né? E ali em fim de 79 lançaram o disco Dynasty, que visivelmente já era um disco bem mais comercializável. Os videoclipes já eram mais afáveis. A própria música, né? Como é que é o nome da música mesmo? I Was Made for Love You. Era uma música, posso dizer, bem para rádio, bem para boate, bem para discoteca. Ou seja, depois de tantos anos, a banda já dava sinais de não conseguir mais manter o ritmo que estava mantendo antes. Mesmo assim, essa música até hoje é um dos hinos deles. Posteriores trabalhos veio The Elder, que é um trabalho mais orquestral, a banda querendo mostrar que é madura, que está pronta, que está elevada para trabalhos melhores do que apenas o hard rock. Mas, apesar de ter uma ou outra música legal, não foi nem um pouco bem aceita pelos fãs e também não chamou novos fãs. O que eles fizeram então? Fizeram o disco que para mim é o melhor disco deles disparado. Disco que eu começo a citar músicas para vocês. 1982, a banda fez 10 anos. Gene Simmons já pensava em cair fora, querendo dar bola aí para sua carreira de ator, né? Ele chegou a fazer inclusive filmes, né, que eu pretendo deixar aqui anotado para vocês aí de um dos lados, né? Paul Stanley também já estava pensando em ser pai de família, em ter filhos, deixar a banda, vamos mostrar nossa cara e parar por aqui. Era 82, fechou 10 anos, tá bom. E vamos fazer um disco surtido. Vamos fazer um disco bem circo psicodélico, assim do jeito que a gente gosta. Esse disco tem música pesada, como o próprio nome, Creatures of the Night. É uma música ágil, pesadíssima, I Love It Loud. Essa música explodiu a minha cabeça e teve um videoclipe excelente que na época a MTV já estava tocando direto. Músicas mais galhofas como Keep Me Coming e também a música Still Loving You, que é uma balada. O disco simplesmente não vendeu tanto quanto eles esperavam, mas mesmo assim fez a banda chamar a atenção de novo como uma banda de hard rock. Foi uma turnê mundial que eles até previam que seria o encerramento, mas que trouxe um novo fôlego. Entretanto, algumas decisões teriam que ser tomadas, né? Será que o próximo disco hard rock maquiado com aquele visual daria certo? Ou foi apenas uma saideira, foi apenas um momento ótimo disco Creatures of the Night? Resolveram no próximo disco, Lick It Up, outro disco recheado de músicas ótimas que eu aconselho para vocês. Esses dois para mim são os melhores da carreira deles, com todo respeito ao que eles fizeram nos anos 70, mas eu acho que muita coisa dos anos 70 ficou lá nos anos 70 mesmo. Veio Lick It Up, eles estão já com um padrão mais colorido, tiraram a bendita maquiagem, mas as músicas desse álbum, apesar de mais comercializáveis, não deixam de ser ótimas, não deixam de ter um toque hard rock pesado. Posterior, a banda fez o outro disco Animalize, também numa linha bem comercializável, porque o hard rock e heavy metal nos anos 80, graças aí ao ótimo Michael Jackson, né, sofreu aí um considerável revés, né? Michael Jackson trouxe aquela coisa de novo do rock, do pop, e vídeos excelentes, né? O mestre Michael Jackson. Michael Jackson é tão excelente que ele foi o imperador do pop, não somente rei para mim, das 3 raças que podemos citar aqui. Ele foi o mestre da raça negra, mestre da raça latina e mestre da raça branca, porque ele passou pelas 3 cores.
Tô nem aí porque que a mídia, aquela fofocalhada besta, armou. Michael Jackson é mestre. Vou fazer um videozinho dele também. E próximo foi Animalize, também recheado de músicas comerciais. A banda fazendo um estilo mais fofo, mais macio, mais colorido. Gene Simmons, coitado, ele ficou perdido. Nessa fase aí, de 85 até 90, a banda praticamente, o Paul Stanley fez a frente. Porque ele é mais comercializável, ele é um cara mais simpático, ele acabou indo à frente da banda e cantando praticamente os poucos sucessos aí que a banda fez, mas se manteve viva, que foi importante. Mas tá na internet aí, eu andei verificando todos os discos deles lá. É você conferir e aí é por conta e risco. Mas para mim o terceiro disco que eu quero passar aí para vocês é o disco Alive 3, feito em 93, quando a banda aí fechou 20 anos. O disco para mim ele tá pesado, tá cru e tem um sucesso deles atrás do outro. Muito bem escolhida todas as músicas ali. Inclusive a música Unrolling, né, que o Gene Simmons finalmente voltou a cantar no disco feito em 90, quando eles voltaram a ficar com um som um pouco mais pesado. Os membros da banda choramingaram um pouco, acharam que o disco ia vender muito mais, que não chamou tanto atenção assim, nem valeu a pena fazer ele. Eu acho que valeu a pena sim. Creators of the Night, Lick It Up e Alive 3 eu indico para você que quer conhecer o Kiss, principalmente o 3, que para mim é uma coletânea do que melhor eles têm. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por assistir aí o meu canal. Agradeço do fundo do meu coração. Estou com 13 inscritos, 10 aí em questão de 6 meses. Para mim está mais que bom. Principalmente a Samantha Smith. O que você escreveu de mim lá em Independence Day, em 50 Tons de Cinza e O Regresso, com Leonardo DiCaprio, é algo, olha, pra lá de emocionante. Quase acreditei que eu sou tão bom assim. Valeu aí, Samantha. Até o próximo vídeo.